Olá, sou o professor Renan e na aula de hoje falaremos sobre polinômios. Das fórmulas à análise quantitativa, coeficientes e raízes. Então, na aula de hoje, uma das propostas é analisar uma equação do segundo grau e resolvê-la sem utilizar a querida fórmula de Bhaskara. Então, hoje nós vamos aprender um método diferente, um método muito simples e muito eficaz e que é aplicado na grande maioria dos casos. Vamos começar com um exemplo, bastante simples, por sinal. Uma equação do segundo grau, x² menos 3x menos 4 igual a zero. Para entender a proposta, nós temos que as raízes são menos 1 e 4. O que é uma raiz da equação? Se eu substituir esse valor de menos 1 aqui no lugar de x, a igualdade será satisfeita. Vai ficar menos 1 ao quadrado menos 3 que multiplica menos 1 menos 4 igual a zero, certo? Menos 1 ao quadrado dá 1. 3 vezes 1, 3. Menos com menos, mais. Então, mais 3, menos 4 igual a zero. 0 igual a zero. Então, a igualdade foi satisfeita. O mesmo acontece para o valor 4. Então, qualquer equação do segundo grau pode ser escrito como x menos p que multiplica x menos m, onde P e M são raízes da equação. Então, reparem que, se eu substituir no lugar do P e do M as respectivas raízes 1 e menos 4, 1 negativo e 4 positivo, e fazendo todo o desenvolvimento algébrico, colocando aqui o x em evidência, eu chego nessa situação aqui. Reparem que o último termo, o coeficiente C, se transformou em um produto e o coeficiente B em uma soma. Então, nós vamos utilizar este método para resolver equações de segundo grau, o produto e soma. Vamos fazer um exemplo. Vamos começar, então, com algo mais simples. Considerar essa equação de segundo grau, x ao quadrado menos 7x mais 12. Esse último termo aqui é o P de produto. E esse termo aqui, o 7, é o S de soma. Repare que a fórmula está com menos, Vou explicar o porquê desse menos logo adiante. Quais números cuja soma é 7 e o produto é 12? Então, tem que satisfazer as duas condições ao mesmo tempo. Veja bem, se eu fazer 4 mais 3, dá 7. E se eu fazer 4 vezes 3, dá 12. Então, as raízes dessa equação, a solução, as raízes da equação x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero são 4 e 3. Viu como é simples resolver uma equação do segundo grau através de soma e produto? Muito tranquilo mesmo. Vamos para mais um exemplo. Determine as raízes da equação abaixo. X ao quadrado menos 3x mais 2. Primeiro passo é encontrar dois números que o multiplicado entre si dê 2. Eu tenho infinitas soluções, mas pensando em números inteiros, eu só tenho a seguinte possibilidade: 2 e 1. 2 vezes 1 dá 2. Será que se eu somar o 2 e o 1 vai dar 3? Vai. Ok. Então, as raízes dessa equação é 2 e 1.
Um fato importante a observar é que o sinal do coeficiente b é negativo. Se ele for positivo, vai ter uma diferencinha. Então, tomem cuidado com isso. E eu vou comentar logo adiante, mas sempre repare no sinal do coeficiente b. Que coeficiente b que é esse, professor? Toda equação do segundo grau tem esse formato. Ax² mais bx mais c. Então, o coeficiente b é o que acompanha a incógnita x. Exemplo resolvido 2. Determine a raiz da equação abaixo. X² mais 3x mais 2. Opa, ó. Positivo aqui. Diferente do exemplo anterior, aqui é positivo. O que vai mudar? Só lá no finalzinho, na resposta. Primeiro, quais números multiplicados entre si resulta 2? 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, as raízes no caso anterior foi 2 e 1. Porém, como o sinal aqui é positivo, vai ficar menos 2 e menos 1. Ou seja, vai trocar o sinalzinho. Tudo bem? Faremos mais exemplos para fixar isso. Exemplo 3. Então, determine as raízes da equação abaixo. X² menos 3x menos 4. Nós sempre começamos pelo coeficiente c, né? Menos 4. Agora, quais números que multiplicados entre si dá menos 4? Eu tenho que, pelo menos, procurar as opções mais óbvias, certo? Mas que vem à minha cabeça e testar. É por tentativa e erro mesmo. O menos 4 eu posso obter como 2 que multiplica menos 2, 1 que multiplica menos 4, menos 1 que multiplica 4. Qual dessas opções aqui vai resultar em 3, certo? O coeficiente b. Se eu somar aqui, ó, vai dar 0. Se eu somar aqui, vai dar menos 3. Se eu somar aqui, vai dar 3. O sinal aqui, nós não levamos em consideração para a soma. No produto, sim. Então, no produto, o sinal de negativo, nós consideramos ele. Mas para a soma, não. Então, onde que foi o resultado que satisfaz? Onde dá 3? Aqui, ó. 1 e 4 positivo. Agora sim, aquele sinal ele entra em ação. Agora sim. Como ele é negativo, a resposta vai ser esses valores aqui mesmo. Menos 1 e 4. Essas são as raízes. Ou seja, eu resolvi uma equação de segundo grau sem aplicar Bhaskara. É claro que quando fica muito difícil, a resposta não é da forma tão rápida, bater o olho e falar, aí compensa a gente aplicar a questão da Bhaskara, né, no caso. Porém, quando eu consigo determinar que eu sou um produto, é muito mais rápido, né? Então, esse sinalzinho aqui, ele é um sinal chave. É ele quem determina se eu vou manter o sinal do candidato que eu encontrei, no caso menos 1 e 4, ou se eu vou trocar. No exemplo a seguir, eu abordo esse tema novamente. O mesmo exemplo, só que agora aqui é mais, certo? O mesmo exemplo anterior, só que ali agora é mais. O processo vai ser o mesmo, eu preciso encontrar dois números que multiplicado entre si dê 4 negativo, e depois somá-los e ver qual vai dar 3, né? Isso não mudou. Então, os candidatos à raiz são esse aqui, ó. A questão é, como aqui é positivo, né? Como ali é positivo, eu vou fazer uma troca de sinal. O menos 1 fica 1 e o 4 fica menos 4. Então, essas são as raízes da equação. Simples assim, pessoal. Muito tranquilo e muito prático de se resolver. Mais um exemplinho. Determine
as raízes da equação abaixo. Em todos os exemplos que eu resolvi, né, o termo que acompanhava o x quadrado, né, foi sempre 1. Né? O a era sempre igual a 1. Só que nesse caso, ele não é igual a 1. E como nós vamos proceder? Então, nós vamos dividir toda essa equação aqui por 2. Ó. 2 dividido por 2, dividido por 2 e dividido por 2. Por que 2? O termo que acompanha x quadrado é 2. Quando eu divido, eu anulo o 2 com o 2 e fica somente x quadrado. 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2 negativo. Pronto, eu consegui, então, deixar o meu coeficiente a igual a 1. E aí, vamos lá. Vai alterar as raízes? Não, não vai alterar as raízes. Esse tipo de situação não altera o valor final da raiz. Aqui, eu tenho menos 2. Quais números que multiplicados entre si resultam em menos 2? Eu só consigo pensar em dois candidatos inteiros. O menos 1 vezes 2 e o menos 2 vezes 1. Se eu somar essas duas opções, eu tenho 1 aqui e menos 1 aqui, certo? Então, a resposta que eu estou procurando está aqui, ó, no 1, que é o que está acompanhando o x. Porém, aqui tem aquele detalhe que nós temos que ter atenção. É positivo, certo? Os candidatos são menos 1 e 2. Como aqui é positivo, eu vou trocar o sinal dos candidatos. A resposta, as raízes da equação não será menos 1 e 2, e sim 1 positivo e menos 2. Eu vou fazer uma troca de sinal. Então tome muito cuidado com essa questão de trocar o sinal. Formas fatoradas de equações polinomiais. Então nós já vimos que a equação de um segundo grau ela pode ser dada por S1 mais S2, certo? Quem que é S1? S1 é a soma das raízes e S2 é o produto das raízes. E essa relaçãozinha aqui, ó, a soma das raízes é igual a menos b sobre a. É muito importante mesmo, porque às vezes o item, né, o exercício, melhor dizendo, ele não quer ah, que nós calculemos as raízes. Ele simplesmente pergunta qual é a soma ou o produto. Então, eu não tenho que fazer, descobrir as raízes para depois fazer a soma ou o produto. Não, não preciso disso. Eu simplesmente vou calcular para soma, né? Quando eu desejo a soma das raízes, menos b sobre a. E para o produto das raízes, eu vou fazer c sobre a. Então, reparem que é muito simples. Se o exercício pedir qual a soma das raízes, eu vou fazer o coeficiente b dividido por a. Claro que não pode esquecer o sinal de menos. Se ele pedir o produto, eu vou fazer c dividido por a. No caso de uma equação de terceiro grau, né, essa é a forma geral. Ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d igual a zero. Mesmo sem conhecer fórmulas para soluções, se a equação tiver como raízes R1, R2, R3, então ele está supondo, certo? A forma fatorada desse tipo de equação aqui, né, a forma fatorada de uma equação cúbica, sendo R1, R2 as raízes, é essa daqui, ó, tá bom? Nós vamos utilizar isso bastante nessa aula. X menos x1, x menos, né, R2, melhor dizendo, e x menos R3. Se fosse uma equação do segundo grau, né, ficaria x menos a raiz 1, que multiplica x menos a raiz 2 igual a zero.
Então, essa é a forma fatorada por uma equação do segundo grau. E essa daqui do terceiro, né? Porque tem uma raiz, duas raízes e três raízes. Então, a equação do terceiro grau possui três raízes, tá bom? E aí, o exercício também pode solicitar a soma, certo? Das raízes de uma equação do terceiro grau, né? Ó, a soma das raízes, o coeficiente S1, que é o que acompanha o termo x quadrado, o coeficiente S2, que é o que acompanha o termo x, e o coeficiente 3, que é o que está aqui sozinho, certo? É muito importante que nós não decoramos, né? Não vamos conseguir decorar, mas aprendemos a aplicar esses termos. Por quê? Eu quero sair da forma fatorada, que é essa daqui, e vir para a forma polinomial, que é essa daqui. Existem duas maneiras para se resolver isso. Fazendo a distributiva nessa equação, né, eu junto esses dois termos aqui e faço a distributiva. Depois eu vou pegar o resultado e fazer distributivo com essa, que vai dar um trabalhão. E o erro de errar é altíssimo, tá? É muito alto você aplicar distributiva, a probabilidade de você errar é muito alta. Então é mais seguro aplicar essas regrinhas aqui, ó. Aplicando essas regrinhas aqui, não tem erro. Por exemplo, escreva na forma fatorada uma equação de terceiro grau com as raízes m, p e k. Bom, então ele não deu valores. Nós vamos aplicar simplesmente a fórmula mesmo. X menos m, que multiplica x menos p, que multiplica x menos k. Essa daqui é exatamente a forma fatorada, né? A forma geral, que foi apresentada no slide anterior. Só que no lugar do R1, R2 e R3, ele colocou m, p e k. Suponha que as raízes sejam essas, 2, 3 e 4. Qual que é a forma fatorada? X menos 2, x menos 3 e x menos 4. Bem tranquilo, certo? O que vocês precisam se atentar é para este fato aqui, ó. É negativo, é sempre x menos a raiz, tá bom? E aí, tomar cuidado com os peguinhas, porque se as raízes forem 2, menos 3 e menos 4. Não vai ficar tudo assim, x menos 2, x menos 3 e x menos 4, né? Como apresentado na resposta do item B. Aqui os coeficientes, as raízes eram todas positivas, agora aqui eu tenho duas negativas. Então repare que onde as raízes são negativas, o sinal ficou positivo. Por que o sinal ficou positivo? Muito simples. Aqui nós teríamos x menos 3. E esse menos com menos faz jogo de sinal e fica mais. Aqui é a mesma coisa no 4. X menos 4. Joguinho de sinal fica mais. Então, por isso que aqui e aqui ficou positivo, certo? Item C. Desenvolva a equação do item anterior, aplicando a propriedade distributiva e identifique a soma e o produto das três raízes no final da equação. Então, ele quer que eu pegue esta equação anterior, cujas raízes eram 2, 3 e 4, certo? O exemplo anterior tinha como raiz
raiz 1 igual a 2, raiz 2 igual a 3 e raiz 3 igual a 4, certo? E ele quer que eu aplique isso. Bom, o termo que acompanha o x² é a soma das raízes. O termo que acompanha o x é o produto pela soma das raízes, tá? E o termo independente, o coeficiente que não acompanha a incógnita x, é somente o produto. E assim, com isso, é muito mais fácil do que desenvolver essa expressão. X menos 2, x menos 3 e x menos 4. Aplicar essa fórmula que eu estou apresentando, né? Aplicar esta fórmula é muito mais simples do que resolver essa expressão. Então, eu vou aplicar a soma aqui, ó. No lugar do R1, vou pôr o valor de 2, aqui no valor de R2 o 3, no valor de R3 o 4. Aqui é a mesma coisa, vou realizar essas operaçõezinhas, né, como descrito aqui, e vou chegar ó, em 9, 26 e 24 negativo. E 24, na verdade, né? O produto deu 24, esse sinal de menos é por conta da fórmula, né? E aqui também. Então, é muito mais prático aplicar a regrinha do que fazer a distributiva. Muito mais prático e muito mais rápido. Item D. Como foi descrito anteriormente, uma equação polinomial de terceiro grau pode ser escrita da seguinte maneira: x ao cubo mais b sobre ax² mais c sobre ax mais d sobre a igual a zero. O que ele fez? Esse azinho ele estava aqui com o x², certo? A equação geral é essa. Ax ao cubo mais bx² mais cx mais d, certo? E ele dividiu a equação inteira por a. Né? Nós dividimos a equação inteira por a. Então, esse a cancela esse a, e aí o termo x ao cubo fica com o coeficiente 1. E aí ele pede para identificar, assim como nós fizemos lá no item da equação de segundo grau, ele pede para identificar na equação de terceiro grau. Se nós olharmos no slide anterior, nós temos que o b sobre a é a soma das raízes, certo? É a soma das raízes da equação com o sinal trocado, né? É menos R1 mais R2 mais R3. Não foi isso que nós acabamos de fazer no item C? Porém, já aqui é igual à soma dos produtos duas a duas. R1 com R2 mais R1 com R3 mais R2 com R3, certo? E D sobre A é igual ao produto. R1, R2 e R3. Muito tranquilo. Né? É isso que ele queria que nós respondêssemos. Porque, em alguns casos, o exercício não deseja, tá, saber qual é as raízes, mas ele pede a soma e ele pede o produto. Então, nós conseguimos, somente batendo o olho na equação, dizer qual é a soma e o produto. É claro que na soma tem que tomar um cuidado que tem o sinalzinho de menos. Nós temos que desconsiderar esse fato. Encontre ao menos uma das seguintes equações de terceiro grau. Ele pede para encontrar pelo menos uma das raízes, ao menos uma raiz. Aqui, gente, vai ser por tentativa e erro. Eu vou testar o número zero. Por exemplo, vamos começar com o zero. No item A, 0 ao cubo mais 0 menos 10 igual a zero. Menos 10 igual a zero. Não. Não satisfez a minha igualdade matemática. Não deu certo. Então, eu vou testar agora o número 1. Depois o 2. Certo? Até eu encontrar uma.
É por tentativa e erro. Aqui nesse caso, vai ser o 2, ó. 2 ao cubo mais 2 menos 10 igual a zero. 2 ao cubo é 8, mais 2 menos 10 igual a zero. 10 menos 10 igual a zero. Zero igual a zero. Então, satisfaz. Está aqui, ó. O item B, aqui, ó, quando a gente olha para a equação, menos 5x mais 6x, dá para a gente agrupar e falar que é x, certo? Então, vai ficar x ao cubo mais x igual a zero. E aí, de cara, o zero é uma das raízes. No item C, a gente consegue, é possível resolver essa equação, né? 8 mais x ao cubo igual a zero. X ao cubo igual a menos 8. Eu estou isolando o x ao cubo. X é igual a raiz cúbica de menos 8. X é igual a menos 2. Nesse caso, não é menos 2i. Por quê? Menos 8 é a mesma coisa que menos 2 que multiplica menos 2 que multiplica menos 2. Tá bom? Então, eu encontrei três números que multiplicaram entre si dá menos 8. Três números iguais, tá bom? E assim vai ser o mesmo para o item D. Tá bom? Mesma coisa. Se uma equação polinomial de grau 3 tem como raízes menos 2, 3 e 4, calcule a soma S1, S2 e P. Produto. Então, S1 eu simplesmente vou somar as raízes. Obtive 5. O S2 é a soma pelo produto, né? Então, R1 vezes R2, mais R1 vezes R3, mais R2 vezes R3. Vou substituir as raízes aqui e vou encontrar o valor de menos 2. O P é o produto, então eu vou multiplicar as três raízes, menos 24. O item B, que é a forma fatorada, x mais 2. Por que x mais 2, não menos 2? Porque aqui é negativo e faz o joguinho de sinal. Atenção, hein, moçada? Então, x mais 2, x menos 3 e x menos 4. Essa é a forma fatorada. E eu não vou aplicar a propriedade distributiva como o item C pede, embora ele está pedindo isso. Ele já me ensinou que a equação final é essa daqui. X ao cubo mais não, né? Mais não, professor, menos. Então, vamos pegar a borrachinha aqui, menos S1x², agora sim, mais S2x menos P, certo? E aí nós vamos substituir, ó, x ao cubo menos 5x mais menos 2x, aqui é quadrado, não pode esquecer, menos 24. Aí tem um joguinho de sinal aqui, ó, menos com menos, mais com menos, menos, né? E eu vou obter o resultado final, né? Ou poderia aplicar a distributiva aqui, ó, para quem deseja. Vai fazer aqui, ó, x vezes x, x vezes menos 3, 2 vezes x, 2 vezes menos 3. O resultado que deu, fazer distributiva de novo com esse termo. Mas é muito trabalhoso. Uma equação polinomial de grau 3 tem como raízes 2, 3 e 5. Escreva a equação na forma ax ao cubo mais bx mais c mais d. Bom, ele quer a forma final, então eu vou calcular o S1, o S2 e o S3, como foi feito no item anterior, certo? E montar a equação final. Muito simples e muito prático com esses coeficientes. Muito prático mesmo.
E agora, se for uma equação de quarto grau, certo? Então, aí na equação de quarto grau, nós temos quatro coeficientes, né? Então, isso aqui são eles. O S1, o S2, o S3 e o S4. Tá? Então, nós vamos fazer uso desses quatro coeficientes agora, onde o S1 é a soma das raízes e o S4 é o produto das raízes. Por que que eu estou comentando só do S1 e do S4? Às vezes o exercício só tem interesse na soma e no produto, ele não quer conhecer as equações. Ou melhor, dizendo, ele também não deseja conhecer as raízes, né? Você tem a equação, mas ele quer somente a soma das raízes ou o produto das raízes. Aí, a soma é o que acompanha o termo cúbico. Tá aqui, ó. E o produto é o coeficiente que está sozinho, não tem a incógnita x. Escreva na forma fatorada uma equação algébrica de grau 4. Bom, isso não muda. É igual em grau 3. X menos 2, x menos 3, x menos 4 e x menos 5 para o item A. Né? Vai ser sempre x menos a raiz 1, x menos a raiz 2, x menos a raiz 3, x menos a raiz 4. Quem é a raiz 1, a raiz 2, a raiz 3 e a raiz 4, isso não importa. A ordem das raízes não altera. Então, aqui vai ser R1, aqui é R2, aqui é R3 e aqui é R4. Quando a raiz é negativa, tem que tomar cuidado que vai ficar positivo. Tá bom, pessoal? Essa é a questão que nós temos que tomar um certo cuidado. Beleza? Escreva todas as equações da atividade anterior, que é a que eu acabei de apresentar, na sua forma final. Então, o que nós temos que fazer? Calcular o S1, calcular o S2, calcular o S3 e calcular o S4. Né? Aqui ele colocou ó, B sobre A, que na verdade é o S1, aqui o S2, aqui o S3, aqui o S4. Então, nós vamos usar aquelas formulazinhas que foi apresentada anteriormente, né, que estão sendo reapresentadas aqui, para calcular essa equação. Né? Vamos fazer a substituição e chegar neste resultado final. É muito mais rápido do que aplicar distributiva. Não tenham dúvidas disso. Muito mais rápido mesmo. Então, aqui nós temos a resolução do item B, certo? No caso, as raízes do item B é o menos 2, o 3, o 4 e o menos 5, certo? Então, essa é a resolução para o item. E aqui nós temos a resolução para o item C, onde as raízes são o 1, o 0, o 3 e o 7. Tá bom? É muito mais rápido, muito mais prático do que desenvolver esse produto aqui. Vou reafirmar isso novamente. X menos 1 que multiplica x menos 0 que multiplica x menos 3 que multiplica x menos 7. Imagina só, aplica distributivo aqui, apesar que aqui esse zero poderia ser retirado. Aplica distributivo aqui, aí junta esse resultado com esse resultado, aplica distributivo de novo, ou seja, vai ficar aplicando distributivo aí e vai demorar certamente aí muito mais que o dobro do tempo, pessoal. Bom, eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o seu joinha e muito obrigado. Até a próxima.